Família e finanças, família e investimentos é o tema do nosso vídeo de hoje. Muito bom dia, espero que você faça um excelente dia e me conta aí, como que está a organização financeira da sua família como um todo? Da onde que você está falando? Da onde que você mora? Eu acho muito legal quando eu vejo aqui que a gente conversando online, a gente se conecta com pessoas do Brasil inteiro. E o tema de hoje é família e finanças, família e investimentos, como a gente pode melhorar a dinâmica financeira da família para a gente ter uma família mais unida, uma família mais estável, uma família com muito mais prazer, uma família que pode se divertir. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cis, eu trabalho com investimentos há muito tempo, mais de 20 anos, né? E esse canal aqui, os meus canais aqui no YouTube, olha só, é para fazer você turbinar suas finanças. O Paulo Atibaia, interior de São Paulo. Muito bom dia, Paulo. Obrigado, Henrique. Obrigado por estar sempre por aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar. Teresópolis, Rio de Janeiro. Ah, Henrique, legal saber que você está aí no Rio. Legal. Beleza, olha a Cris aí entrando, a Cris Barcelos. Bom dia, Cris, bom dia. A Cris, daqui a pouco a Cris acho que vai fazer uma live também. Ela todo dia ela conta, traz um texto bíblico que inspira muita gente. Segue ela lá que vai fazer muito sentido. E hoje o tema da nossa live é finanças, especificamente para a família, como umas finanças bem organizadas pode aumentar a união familiar, pode fazer você ter uma família mais unida. Pô, a Cris está em Bagé. Oi, Pri, tudo bem? Está lá em Portugal. Olha só, temos gente do Rio de Janeiro, Portugal, e daqui a pouco aí vai entrar gente de vários outros lugares. Fala aí, gente, de onde vocês estão falando, que eu acho que é muito legal saber. Portugal já deve ser o quê? 10 da manhã aí, meio-dia? Que horas são aí, Pri? Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, que a gente tem pouquinho tempo, a gente está se organizando aí para ir para o trabalho e tal. Então vamos falar sobre finanças e família. Quero contar para vocês alguns casos aí que aconteceram 11 horas da manhã lá já em Portugal, que já aconteceram com algumas pessoas do meu relacionamento, até com alunos. Um dos casos que eu acho mais interessante para trazer para vocês aqui é o seguinte: é uma família toda, né? Começou com a ideia de um filho, depois de outro filho e depois os próprios pais dos filhos, né? Falaram, não, a gente tem que se organizar financeiramente todo mundo porque tá uma bagunça. O que estava acontecendo? Para um dos filhos do casal lá mais velho, né, vamos dizer assim, ele estava querendo organizar suas finanças porque ele começou a ficar preocupado de como que seria a aposentadoria, como que ele poderia viver bem na aposentadoria. E aí eu fiz uns cálculos para ele, dado a idade dele, ele precisaria de economizar mais ou menos R$4.000 por mês para chegar aos 60 anos com R$1 milhão e com isso ele acrescentar entre 10 e 15 mil reais mensais na renda mensal dele. Então veja a preocupação de fazer economias, fazer investimentos para poder se aposentar. E aí por que teve que juntar toda a família para fazer essa organização? Porque os pais deles, a mãe inclusive era servidora pública, com um salário inclusive bem razoável, mas passou a vida inteira com as finanças bagunçadas, assim como é hoje. Hoje, 80% dos funcionários públicos têm dívida. 80% desses funcionários que a gente vê com salário alto, que a gente acha que tem uma vida excepcional, 80% deles têm dívida. Bom dia, Pedrosa, grande mestre, grande personal de Curitiba. Olha só, tá? Estamos aqui envolvendo o Brasil inteiro e já 2 continentes. Então, a mãe dele tinha um salário bom, tinha uma vida boa, mas não sei se vocês sabem aí, se tem algum funcionário público na família, que os funcionários públicos, geralmente, a estatística é que tem as finanças bem bagunçadas, porque nos órgãos públicos tem lá agências bancárias e os caras ficam lá empurrando empréstimo, empurrando consórcio, empurrando consignado, e 80% dos funcionários públicos vivem endividados. A minha irmã é funcionária pública, só que ela tem as finanças bem organizadinhas, tem os seus investimentos e consegue viver muito bem, mas ela fala, Rafa, eu tenho vergonha de falar de investimentos lá, porque tá todo mundo reclamando de dívida, de consignado, e mudou o governo, o salário reduziu, porque pegaram os cargos de um, botaram na mão de outros.
Então, assim, não dá para você confiar. E aí, a mãe desse meu aluno, vou dizer assim, ele estava com muito consignado, não estava conseguindo pagar as contas, e já na idade avançada, tendo que pagar cuidadora, enfermeira, gente para cuidar do casal, né? E aí o que estava acontecendo? Os filhos não conseguiam organizar suas finanças, fazer investimentos para prosperar, porque cada um tinha que contribuir com aproximadamente R$ 3.500 por mês para ajudar os pais. Ou seja, os pais, por mais que tiveram uma vida financeira estável, bons salários, passaram uma vida abundante, vamos dizer assim, mas lá no finalzinho fracassaram e aí já não tinham tanta energia e estão gastando muito dinheiro com hospital, com cirurgia. Acho que só uma cirurgia de catarata que um dos filhos teve que pagar foi entre 15 e 20 mil, não lembro agora. Então veja que a despesa vai aumentando e o casal não se preocupou em aprimorar suas finanças, os seus investimentos, se organizar financeiramente, gastar só o que precisaria, ou então pegar 10% da renda e fazer investimentos para ter um patrimônio lá no final da vida. Então os filhos estão tendo que se organizar e cada um tem que pagar R$ 3.500 por mês para poder deixar os pais no melhor conforto e qualidade de vida. E óbvio, todo filho vai fazer isso com os pais, todo filho. Agora, os filhos não estão conseguindo se organizar, fazer investimentos, melhorar suas finanças, melhorar sua qualidade de vida, porque tem que sustentar os pais na velhice. E aí o que acontece? Se eles não conseguirem se organizarem financeiramente para ter uma aposentadoria melhor, o que vai acontecer com os netos, né? Com a terceira geração? Quando chegar na fase produtiva, vai ter que sustentar os pais também. Então veja, uma herança muito ruim, uma herança, até uma palavra ruim, mas é uma herança maldita, de que a gestão financeira vai sendo, da forma como é feita na família, vai sendo passada por geração em geração. Então eu te pergunto, o que você está deixando de herança, não de dinheiro, mas de gestão financeira para o seu filho? Então eu convido os pais a ser gestores financeiros, a serem mentores financeiros dos filhos. E às vezes muitos pais falam assim, aonde que eu faço uma previdência, um investimento para deixar para o meu filho? Eu falo, essa é uma pergunta errada. Eu acho que nem você deveria se preocupar com isso. Se preocupe primeiro com você, porque muita gente quer acumular dinheiro para os filhos e não está acumulando para si mesmo, e aí quando chegar na velhice, o filho vai ter que sustentar. Então, primeiro, faça a sua parte. E com isso, você está sendo um mentor financeiro dos seus filhos. Porque os seus filhos vão saber como organizar suas finanças, como viver financeiramente estável, com abundância, com uma vida extraordinária, usando o seu dinheiro, e não vai precisar sustentar os pais lá na frente. Sabe? Isso é um caso que eu trago para vocês, e de como você precisa organizar as finanças para poder harmonizar melhor a sua família. Sabe? A família unida é uma coisa excepcional, é uma das coisas mais importantes e mais ricas que a gente tem aqui na nossa existência. Então, se preocupe com isso. Tá? A gente tem dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que 57% dos divórcios são causados por questões financeiras. Ou seja, 57%. Vamos arredondar para 60%. 60%. Eu tenho um primo que é advogado, que ele fala que na pandemia teve muito divórcio e as questões financeiras afloraram muito. Sabe? Então, se você tem uma organização financeira estável, você tem uma probabilidade muito maior de cuidar da sua família, de manter a sua família unida, porque ninguém aguenta ficar brigando por conta de dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um workshop e um aluno meu bem antigo já, ele foi lá prestigiar no workshop e lá no final ele levantou a mão e falou assim, pô, eu queria agradecer o Rafael, porque o Rafael salvou o meu casamento. E eu falei assim, cara, eu sou um cara às vezes muito racional, trabalho com o mercado financeiro, tenho pós-graduação em matemática, pós-graduação em mercado financeiro, e eu não tenho essa habilidade de salvar casamentos, né? Foi o que eu pensei na hora. Mas o que ele falou? Que quando ele me procurou para organizar a financeira da família, ele falou assim, olha, eu quero fazer uma organização comigo e com a minha esposa.
mas eu não sabia como que estava a relação deles, porque não era assunto assim das nossas reuniões. E ele falou que ele estava, antes de fazer a mentoria, ele estava já pensando em divórcio, porque ele não aguentava mais essa questão da esposa. E não era falta de dinheiro, tá? Um casal, classe média alta, que frequenta bons restaurantes, que viaja para o exterior, que tem imóveis de alto padrão, que tem carros de alto padrão, e estava nessa situação. Por quê? Ela vinha de uma mentalidade de uma família que não conseguia prosperar por conta exatamente dessa herança familiar. E a conta dela ficava negativa praticamente o ano inteiro. Ela era profissional liberal, atendia, né, tinha pacientes e estava sempre no vermelho. Quando chegava dezembro, janeiro e fevereiro, que os pacientes dela pediam, né, viajavam, ela ficava sem atender, ela ficava totalmente negativa no banco, no vermelho, usando cheque especial. Aí quando começava o ano, março, abril e maio, era só para cobrir o rombo do cheque especial. Sabe? Então ela estava sempre endividando, as dívidas aumentando, cartão, gastava demais, e aí o marido sempre cobria o cartão, o financiamento do carro atrasava, então assim, e ele não aguentava mais por anos nessa dinâmica. E aí quando a gente sentou, eu fui olhando do aspecto financeiro, e aí eu vi que o ponto crucial ali era de fragilidade de finanças do casal, era ela. Então a gente foi mapeando, falou assim, olha, não dá para gastar com isso, tem que fazer uma reserva, você tem que fazer uma reserva para que em dezembro, janeiro e fevereiro, que você não tem clientes, que você já consiga se sustentar com a economia que você fez durante o ano. Sabe, foi um processo longo, porque quando você está já no banco, né, mas o marido ajudou bastante, veio, cobriu as dívidas que tinha, e a gente fez essa organização. Olha só, um casal de classe média alta, ela me mandou uma mensagem um dia, assim, Rafael, eu não acredito, parou R$2.000 na minha conta. Se vê a minha filha de 14 anos, ela já teve momentos que ela teve R$2.000 na conta, né? Porque pegou as mesadas ali para comprar alguma coisa. E ela, depois de anos, ela viu R$2.000 na conta, porque ela sempre vivia negativo, o que caía já ia para o cheque especial do banco. O marido depositava já para cobrir esse rombo, sabe? E ela estava nessa dinâmica. E um dia ela viu todas as despesas pagas, todas as dívidas pagas e R$2.000 no banco. Passaram-se alguns anos, ela já estava com 100 e poucos mil reais investidos, tesouro direto, fundos imobiliários. Cara, e a gente está falando de dinheiro, mas o legal não é o dinheiro, não é o montante que você acumulou. É você, o marido, levantar a mão e falar assim, o Rafael salvou meu casamento. Ou seja, uma organização financeira salvou meu casamento. Isso que é prazeroso. Não adianta, eu não falo de dinheiro para você acumular dinheiro e ser um acumulador de dinheiro. E sim você viver uma vida abundante, uma vida extraordinária com você, sua família, sua esposa, seus filhos. E eu sempre falo que você tem que encontrar as coisas que você ama, porque fazer investimentos e você multiplicar o seu dinheiro, ele vai potencializar você fazer as coisas que você mais ama. Olha só, então veja como que finanças e família está bem relacionado e como você pode melhorar a sua família organizando suas finanças. E veja o primeiro caso que eu coloquei, dos dois filhos que não conseguiam prosperar, não conseguiam fazer investimentos para si, porque tem que contribuir com 3.500 para a aposentadoria dos pais, para pagar cuidadora, enfermeira, cirurgias, etc. Então, se você está hoje, você que está hoje aqui, você precisa de cuidar de 2 gerações, porque no Brasil está todo mundo com as finanças bagunçadas. Então, muito provavelmente, você tem que olhar para as finanças dos seus pais, para que você, ajudando os seus pais a se organizarem financeiramente, você não vai ter que arcar com grandes despesas com ele daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Então, tem que fazer isso com muito carinho, porque vai refletir em você. E se reflete em você, você também não vai conseguir ser uma pessoa tão próspera quanto você poderia, porque vai cuidar dos seus pais, e isso a gente faz com muito amor, não tem problema. Só que você vai estar ensinando a seus filhos também, que você lá na frente vai precisar deles, sabe? E ninguém quer ser dependente de ninguém, e a gente não quer que a gente ser dependente dos filhos, sabe? Então, a gente tem uma estatística hoje também do IBGE, além dessa, de que 57% dos divórcios são causados por questões financeiras. O IBGE aponta que apenas 1% dos aposentados no Brasil
são independentes financeiros. 1% dos aposentados no Brasil tem independência financeira. Então, 40% desses aposentados estão dependendo dos filhos. Aproximadamente 40% depende de INSS, instituições, outras coisas, e tem um pequeno percentual que tem que trabalhar até morrer. E o dia que a pessoa não conseguir trabalhar mais, vai ficar com uma escassez, sabe? Então, essas estatísticas apontam que a gente precisa realmente se organizar financeiramente. E não só a nossa finanças, mas tentando envolver toda a família, por conta dos pais, que um dia vai precisar e vai depender de você, e por conta dos filhos. Você precisa ser o mentor financeiro dos seus filhos, para que eles sejam abundantes. E como que você pode fazer isso? Por exemplo, a minha filha pequenininha, a gente sabia que assim, a mentalidade da mãe é bem diferente da minha. A gente é divorciado já há 11 anos, né? Então, a mãe, por mais que a mãe tenha um patrimônio, a família da mãe um patrimônio muito maior, mas na minha opinião, uma mentalidade de escassez. Então, eu procurei trabalhar isso na minha filha pequena já, de saber que a gente precisa controlar o dinheiro, que precisa de acumular, precisa de fazer projeções, precisa de fazer projetos futuros. Então, por exemplo, ela, quando a gente passava no shopping, por mais que às vezes eu dava um dinheiro para ela comprar um presente para ela, e aí eu sabia que o dinheiro não ia dar, para ela se deparar com esse choque. Ela chegar no caixa, passar a coisa que ela queria, a moça contar o dinheiro e falar assim, lindinha, não dá para comprar. E ela olhar para mim e assim, papai, a gente precisa juntar mais dinheiro, né? Então, assim, para ela saber que tem um limite. Para vocês terem ideia, ela, quando era pequenininha, ela adorava Netflix porque tinha ali as séries que ela gostava, da Disney, né, aquele canal Disney e tal, ela adorava aquele negócio. Então, aqui em casa a gente só pagava a banda larga e o Netflix, só isso. Aí, quando ela fez 12 anos, ela começou a se apaixonar pelos filmes da Marvel. Então, a gente mergulhou de cabeça. Só que os filmes da Marvel, a maioria deles está lá no Disney Plus, no Prime. E ela me pediu, papai, a gente queria muito ver o filme do Homem-Aranha, do Thor, etc, etc. Eu disse assim, filha, tudo bem. Só que a gente não é no Netflix. Esses filmes estão lá no Disney Plus. Você aceita? Aí eu perguntei para ela, você aceita cancelar o Netflix e assinar o Disney? Agora, papai. Então você vê, a gente fica com pena das crianças e acumulando. Eu tenho outros casos de alunos que têm dezenas de assinatura e não nem vê mais, está lá pagando uma despesa que não precisa, sabe? Então na frente dela eu cancelei a Netflix, e assinei o Prime e o Disney. Então você vê, para ela saber, o dinheiro não é ilimitado. Poxa, a gente não está falando de escassez. A gente está falando só o seguinte, vamos ser coerentes, de pagar o que a gente precisa. Então isso é mentorar os seus filhos em relação às finanças e aos investimentos. Porque quando a gente vai no shopping, ela quer comprar alguma coisa e não tem o dinheiro, ela sabe que tem que investir para ter aquilo. E quando ela quer ter alguma coisa, a gente sabe que tem que cancelar uma coisa para ter a outra, mas não precisa de se privar. Vou dar outro exemplo para você. A gente andando no shopping uma vez, e ela viu uma boneca que custava 1.000 e cacetada. Pra gente que é pai, a gente vê, nossa, que absurdo. Pra criança, ela nem falou nada, mas acho que já tinha alguém colocado na cabeça dela, que ela olhou na vitrine e falou assim, papai, eu queria muito essa boneca, mas ela é muito cara, né? Eu falei assim, quem te falou que é cara? E eu falei pra ela o seguinte, filha, não existe nada caro no mundo. Tudo tem o preço que deve ter. O caro e o barato está na nossa cabeça. Então, a boneca, ela não é cara. Você quer ter essa boneca? Quero. Então, a gente vai se organizar para ter essa boneca em algum momento. Vamos fazer isso? Vamos. Então, ela envolveu todo mundo, a família de um lado, de outro, tal, não sei o que, falou do projeto, que ia organizar, cada um deu um pouquinho, em 3, 4 meses, ela teve que esperar, né? A gente não pode dar na hora, para ver que teve essa dinâmica de juntar o dinheiro para comprar aquela boneca. Ou seja, não estamos falando de escassez, de economizar para acumular dinheiro. Não, mas de economizar, de investir para você realizar o que você realmente quer. Isso vai tornar a sua família muito mais unida em torno das finanças e dos investimentos.
Outra situação muito importante que eu vou falar para vocês, que aí vai ficar muito claro por que olhar as finanças dos pais. É uma coisa que muita gente não faz e que pode dar um problema muito grande para você, tá? Um caso bem específico, um aluno meu que trabalha no Banco Central, ele teve uma discussão com a mãe divorciada, e fala Léo Grande, professor de Muay Thai, muito prazer ter você aqui, Léo. Obrigado, é o Ricardo Patrese. Pô, Ricardo mudou para São Paulo, vou encontrar com ele aí nas próximas semanas. Então, ele teve uma discussão com a mãe, todo mundo tem, né? Às vezes a gente fica ali, briga um pouquinho, fica um pouco afastado dos pais e tal, depois pede desculpas, né? Aquele abraço, aquela choradeira e tal. Mas ele ficou um bom período, até porque estava viajando ao trabalho e tal, fez um curso de extensão fora do Brasil, e aí deixou a mãe ali de lado, sabe? E aí a gente falando sobre finanças, sobre os investimentos, eu fazendo com ele a carteira de investimentos internacionais e tal, porque ele estava já, na época que ele estava morando nos Estados Unidos, ele deu um estalo e falou assim, cara, tem muito tempo que eu não falo com minha mãe, eu não sei como que tá os investimentos dela, preciso olhar. E aí na semana seguinte ele tinha uma viagem para o Brasil, veio, conversou com a mãe, reatou os laços, aquele negócio todo, e depois perguntou, mãe, como que está o seu dinheiro no banco? Como que está os seus investimentos? E aí quando ele foi olhar, ele quase chorou de tristeza, sabe? De ver o que estava acontecendo com a mãe. Porque, assim, ele não deu atenção, mas também sabia que a mãe tinha a sua aposentadoria, tinha a pensão era viúva, tinha a pensão do marido, né? Então ela tinha condições de se manter. E aí ela tinha recebido também um patrimônio quando o marido faleceu, só que ela já com praticamente 81 anos, se não me engano, o gerente do banco pegou o dinheiro dela e fez um monte de coisas inapropriadas, indecentes para uma pessoa de 81 anos, até para pessoa de qualquer idade. Para vocês terem ideia, ele colocou previdência privada para ela. Cara, gente, previdência não rende tanto. Mas na pior das hipóteses, se você quiser fazer uma previdência, faça para ficar no mínimo 10 anos, porque se você precisar de sacar antes dos 2 primeiros anos, você vai ficar com 35% a menos do seu patrimônio. Quando você acumula um dinheiro na previdência e você transforma esse dinheiro numa renda vitalícia, você acumulou durante 20 anos. Se você transformou em uma renda vitalícia, se você usou 3 meses e morreu, o resto do dinheiro vai para a seguradora, não vai para os seus descendentes. Previdência não é investimento, tá? É seguro. Para você ter ideia. Ela tinha empréstimo, porque o gerente conseguiu convencer ela que ela podia aplicar um dinheiro num lugar e fazer o empréstimo. Ela tinha consórcio, ou seja, tudo que uma pessoa de 81 anos não precisa ter. E foi enganada para o banco, porque o banco é o banco, esse banco aí grande, né? Não vou falar o nome aqui, mas que de vez em quando não é todo gerente de banco, porque às vezes teve um cara que falou, não é todo mundo que faz isso. Eu concordo, não é todo mundo que faz isso. Tem gente que tem um bom coração de ajudar, mas tem gente que não tem. E ele que, na ânsia de bater as metas financeiras dele, e viu a facilidade e a fragilidade de enganar uma senhora de 81 anos, o cara fez coisas que não dava para ser para uma senhora de 81 anos. Previdência, empréstimo, consórcio, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está distante dos seus pais, ou então não está falando sobre finanças com eles. Procura se informar um pouquinho mais para você, né? Primeiro, a transformação tem que vir em você primeiro. Depois conversa com seus pais. Pai, como é que é o gerente do banco? Quem é que está te ajudando? Como é que está o seu dinheiro? Por quê? Porque isso pode refletir na sua saúde financeira e da sua família mais para frente. Sabe? Um dinheiro que seu pai está investindo, que está rendendo mais, ele vai conseguir ter a sua independência, vai conseguir viver melhor e vai até conseguir trazer isso para vocês. Sabe? Então, o que eu trouxe hoje aqui é isso. Você precisa, conta aí para mim, né, se está fazendo sentido o que está ouvindo aqui, se você vai colocar alguma coisa em prática, se o que você está ouvindo aqui, falei, cara, é isso, eu preciso de me organizar financeiramente, eu preciso de realmente ser o mentor financeiro dos meus filhos, eu preciso conversar com os meus pais sobre finanças, para a gente unir a família e fazer com que a família consiga, né, viver melhor com as finanças mais organizadas.
Vou contar para vocês uma última história aqui que envolve também finanças e família. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa falou para mim o seguinte: Rafael, porque eu falo muito para as pessoas se conectarem com os seus sonhos, porque dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é o que a gente pode fazer com o dinheiro. Então, eu procuro fazer essa conexão de entender o que a pessoa realmente gosta de fazer, porque aí ela vai se motivar a se organizar melhor financeiramente, né? E fazer bons investimentos para realizar aqueles sonhos. Tá? Me conta aí, está fazendo sentido isso que você está ouvindo aqui? Vai colocar em prática? Isso é muito importante porque esse feedback vai me fazendo trazer mais assuntos que sejam impactantes na sua vida. Então, o caso lá da Vânia, ela me falou assim: cara, uma coisa que eu queria muito é viajar com a família, pra gente ir para Orlando, passar uma semana aproveitando, mas cara, eu não consigo. A gente está sempre pagando os boletos e nunca dá certo e tal. Aí, então tá, vamos organizar as finanças para que esse projeto dê certo. E aí eu pedi para ela preencher uma planilha com os gastos. Essa é uma parte meio chatinha né, desse processo de organização financeira. Por quê? Se anotar gastos, preencher planilha, eu concordo que não é muito agradável, é um pouco cansativo, mas é essencial em determinados assuntos, em determinados momentos. É muito importante que você faça isso, porque se você não controla o seu dinheiro, vai ser o dinheiro que vai te controlar. Então, você ter o domínio, saber para onde seu dinheiro está indo, é fundamental para você começar a turbinar suas finanças, seus investimentos. Porque muita gente quer empreender e ganhar mais, mas tem gente que já está falando: não, eu quero me organizar com o que eu já tenho. Então tem que se organizar, tem que fazer um trabalho. E aí a gente conseguiu identificar nessa planilha dela um monte de coisinhas. Por exemplo, eu falei da questão da TV. Perguntei para ela: poxa, quanto tempo de TV você assiste por semana? E ela falou assim: poxa, eu não tenho nem visto muita televisão. Eu falei: então por que você tem Netflix, Prime, Paramount e outras assinaturas aí que dá mais de R$500 por mês de TV? Ela falou assim: porque meus filhos assistiam, né? E os filhos já estão mais velhos, nem estavam em outros, já vendo YouTube, TikTok, etc. que ela falou. E aí, eu falei assim: poxa, então vamos cancelar essas assinaturas? Vamos. Aí eu peguei, olhei lá na planilha, ela tinha lá um tal de acelerador de milhas. Eu falei: cara, você está usando isso aqui? Não, porque o cartão, o cartão fala que se eu pagar isso aí, eu vou acelerar minhas milhas. Cara, hoje em dia eu acho bem difícil você conseguir uma coisa muito grande com milhas. Eu acho muito difícil. Então a gente cancelou, era R$100 e poucos. Ela pagava a anuidade de cartão de crédito. Gente, hoje em dia a gente tem excelentes cartões que não precisa pagar anuidade. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas tem gente ainda pagando anuidade de banco, de cartão de crédito. Hoje a gente tem cartão Visa Infinity sem anuidade, que dá direito a sala VIP, cashback, etc. Então, procure aí eliminar esse custo da sua vida se você ainda tem. Resumindo para vocês, com esse trabalho, a gente foi fazendo pequenos cortes. Assinatura do Netflix, assinatura do Prime, cartão de crédito, anuidade do cartão. O filho dela, já mais velho, né, ia no salão de beleza com ela. E aí ele pagava R$200 para cortar o cabelo de um menino. Cara, eu acho que não precisa, né? Eu pago R$20, R$30 para ir numa barbearia, né? Então eu acho que mulher precisa, né? Mas que é um cabelo mais complicado e tal, não sei o que. Homem, cabelo curto, não precisa. Então são coisas que a gente fala que não é para você ser murrinha, não é isso. Mas é para você se organizar para realizar um sonho melhor. Aí adivinha, juntando essas pequenas coisas, ela falou que era impossível investir. Juntando essas pequenas coisas, a gente conseguiu ver que ela conseguia economizar praticamente R$1.000 por mês. E aí eu fiz uma projeção para ela, em 4 anos ela ia ter 40 e poucos mil reais, ou seja, um valor suficiente para realizar o sonho de fazer uma viagem para Orlando com a família. Sabe, naquela época era possível, hoje em dia eu não sei se 40 mil daria para a família inteira, mas ela foi, sabe, se realizou, construiu uma história com a família que vai ficar eternizada. Sabe por quê? Porque organizou as finanças, fez investimentos e conseguiu transformar a vida dela, a vida da família, a vida dos pais, a vida dos filhos. Sabe? Então hoje eu queria trazer para vocês esse recado. Uma família que se organiza para
olhar suas finanças, colocar os projetos em comunhão. Poxa, o que a gente quer realizar para os próximos anos? Então, o que a gente vai ter que fazer para realizar isso? É ganhar mais, é economizar mais, é investir em coisas mais rentáveis, sabe? Com esse objetivo de unir a família, de fazer coisas excepcionais juntos, construir uma história muito mais rica, abundante, que traga realmente conforto, segurança e qualidade de vida entre todas as gerações, para o seu pai, para você e para os seus filhos. Então, recado de hoje, para finalizar, bom dia, Nairzinha. Recado de hoje seja um mentor financeiro, assuma o controle das suas finanças e seja um mentor financeiro dos seus pais, com muito carinho, e dos seus filhos, para que você transborde abundância dentro da sua família. Então é esse o recado de hoje. Se você entrou depois, a live vai ficar salva. Veja esse vídeo do começo, porque vai ajudar você a organizar as finanças da sua família e com isso você viver muito melhor. Tá bom? Então um excelente dia para vocês, um excepcional dia. E a gente se vê na próxima live. Talvez, estou só me organizando, talvez amanhã às 7 horas aqui da manhã de novo, eu vou trazer um assunto bem interessante sobre finanças e investimentos. Então fica ligado aqui que mais tarde vai ter a confirmação se vai ter essa live ou não. Forte abraço, um excelente dia e até o próximo vídeo.